Pessoal do Torcida Tricolor, estamos começando mais um editorial aqui no canal para falar aí, para analisar essas 14 primeiras rodadas, para analisar a posição que São Paulo está, depois de 14 rodadas no Campeonato Brasileiro, vai agora para a 15ª, que o São Paulo está ali numa posição intermediária, aquém do esperado. Isso já está trazendo uma série de cobranças, então a gente vai fazer uma análise. E como a gente está falando de Brasileirão, eu vou lembrar que esse vídeo, assim como muitos outros aqui do canal, é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que OneFootball. Como o Gabriel não está aqui, esse é um editorial, eu tenho que fazer tudo sozinho, então eu falo OneFootball, o melhor aplicativo para você acompanhar tudo o que acontece no Brasileirão, não apenas no Brasileirão, mas em todos os campeonatos que você quiser acompanhar. Você pode colocar ali o seu time do coração, escolher mais um time, você pode simplesmente escolher quais notificações, né, sobre o que você quer ser notificado dentro do aplicativo. Então você quer ali acompanhar as transições de mercado, né, a abertura do mercado, quem está indo para onde, quer acompanhar notícias, você quer ser notificado quando está acontecendo o jogo, seu time do coração, que eu espero que seja São Paulo, mas se não for, pode ser outro também. Você está ali num lugar que você não pode assistir a partida e quer ser notificado. Quando acontece um gol, quando acontece alguma coisa, você pode também. Tudo isso você consegue ali escolher no aplicativo, né? Você vai na opção e coloca tudo que você quer ser notificado, o que você não quer, tudo que você quer ver, acompanhar campeonatos internacionais, enfim, o melhor aplicativo, um aplicativo super bem construído e o melhor de tudo, ele é gratuito tanto para iOS quanto para Android. E se você quiser baixar, baixa aqui, só clicar no link que aparece aí, é o primeiro link na descrição desse vídeo. Baixe o vídeo do OneFootball, baixe o aplicativo do OneFootball e seja feliz. E falando em vídeo, vamos voltar para o vídeo aqui então, para falar um pouquinho mais sobre essa situação de São Paulo, sobre a situação do Rogério Ceni, sobre esse peso. E eu quero lembrar algumas coisas antes da gente efetivamente ali analisar rodada a rodada, que o São Paulo, talvez para muitos, a gente precisa sempre lembrar, não tem o mesmo tamanho que teve em outros campeonatos, em outras eras, como a gente pode chamar, né? O São Paulo sempre foi um clube que primou por boas administrações, tanto a parte financeira quanto a parte de futebol, e já tem pelo menos uns 10 anos que essa não é a realidade do clube. Eu não estou dizendo que as pessoas sejam mal intencionadas, nem nada disso. Eu não tô querendo dizer, o sujeito é mal intencionado, chegou lá para avacalhar, nem nada disso. Pode até ter acontecido aí em algumas administrações e tal. Mas o que eu quero dizer é que São Paulo tinha um modelo que era exemplo para muita gente. E esse modelo foi copiado, replicado, foi aprimorado. São Paulo parou no tempo e começou a confiar demais naquilo que fazia. Isso vem lá desde o terceiro mandato de Juvenal Juvencio. E se vocês notarem, de lá para cá, a galera que está na administração são sempre os mesmos nomes, as mesmas pessoas ali que se revezam nas diretorias, porque é a sede social que comanda o clube, é de lá que vem, né, todas essas pessoas que estão aí na administração. Então pega o caso do próprio Casares, que desde o terceiro mandato de Juvenal está ali no São Paulo, estava na administração do Carlos Miguel Aidar, estava na administração do Leco, tanto que quando o Casares toma posse, ele faz elogios ali à administração do Leco, e a gente sabe que o São Paulo tem problemas, e como são sempre as mesmas pessoas, as soluções quase sempre são as mesmas. O time vai lá, olha, analisa, fala, não, tá tudo muito ruim, precisamos de um perfil vencedor, pessoas com vontade de vencer, a gente precisa trocar esse elenco com perfil mais cascudo. Pode ver, todo final de temporada a coisa cai meio para esse discurso, aí vai, blum, despeja todo mundo no mercado meio de um jeito atabalhoado, muitas vezes pagando o salário de jogador recém-contratado. Então, São Paulo contrata numa temporada, na temporada seguinte está emprestando o jogador, pagando uma parte do salário. Essa é a realidade de São Paulo. Está pagando aí até hoje Tietê, está pagando alguns jogadores que não fazem mais parte do clube hoje, né? Nós estamos pagando, olha, o Ricardinho ainda, mas tudo bem, é acordo judicial, mas só para vocês terem uma ideia do tamanho do problema do São Paulo, né? Então, são vários desses jogadores, né? Jusilei, está pagando Jusilei ainda, né? O Daniel Alves, e por aí vai. Porque o São Paulo tem essa mania de querer contratar pacotões, muitas vezes quando não tem dinheiro. Então, ao invés de arrumar a casa, ao invés de chegar e falar, galera, a gente vai aqui ficar com esses jogadores, vai tentar dar uma segurada, vai tentar enxugar a folha, sempre essa é a promessa, mas isso nunca acontece. Não, São Paulo sai contratando, às vezes contrata técnicos que não conversam os trabalhos, então manda um técnico embora, porque acha que o técnico é o problema, e olha,
Quanto tempo que a gente vem achando que o técnico é o problema, aí a gente manda embora, aí traz outro, não tem o perfil do elenco, manda o elenco embora, contrata um elenco novo, aí o técnico não dá certo, manda embora, traz outro técnico. São Paulo não vai aguentar isso por muito tempo. Mas nesse Campeonato Brasileiro, não é que São Paulo esteja tão ruim assim, porque nós temos que entender que muitas vezes, e principalmente para a gente poder ter uma análise mais acurada do que é o trabalho do Rogério Ceni hoje. Muitas vezes no futebol, você vai perder jogos por circunstâncias, ou ganhar, né, por circunstâncias, ou seja, ali dentro do jogo você produziu mais do que seu adversário, mas circunstancialmente você não conseguiu fazer o gol. Algumas partidas você produziu mais que seu adversário, mas acabou só empatando, em algumas você produziu mais e acabou perdendo. E o contrário também acontece. Só que a gente precisa entender quando São Paulo joga melhor, quais as partidas que São Paulo vai melhor, para saber se o trabalho do técnico está ou não funcionando. E a gente tem que lembrar também, porque isso é muito importante, que quando o São Paulo fez as contratações para o Rogério, veio de um trabalho do Hernan Crespo. Tenta lembrar do trabalho do Hernan Crespo. A gente teve o trabalho do Hernan Crespo começando ali o Campeonato Paulista, ganhou o Campeonato Paulista daquele jeito, e quando eu falo daquele jeito, sacrificando férias, indo no limite, não dando folga para os jogadores. Isso resultou pelo sacrifício de colocar atletas, os mesmos atletas, em 48 horas, né? Por causa da pandemia, a gente teve ali um calendário apertado, então a gente teve jogo com 48 horas de intervalo entre uma partida e outra. Isso aconteceu 2 vezes e a gente foi praticamente com o mesmo time nessas 2 ocasiões, e depois, 72 horas depois, também praticamente o mesmo time, né? Era 9 de 11, 10 de 11, que a gente repetiu ali na escalação. Isso acabou resultando numa série de lesões e comprometeu o trabalho do Crespo, que parecia sim um técnico muito competente, tinha boas ideias e tudo mais, mas a gente ficou 10 rodadas do Brasileirão sem conseguir vencer, e muito em função de não termos conseguido colocar os jogadores titulares, aqueles que o Crespo conseguiu ali escolher, porque quando o Crespo chegou, a gente teve chuva de reforço, né? O Diniz tinha acabado de sair, o Diniz que não conseguiu escolher ninguém como reforço, só conseguiu aquela troca do Everton com o Luciano, mas tinha classificado São Paulo para a Libertadores, brigou por título brasileiro e de Copa do Brasil, gostando ou não dele, te manda o Diniz embora, traz o Crespo, que tinha mais carinho da torcida, Crespo conquista o Paulista, mas com esse sacrifício São Paulo quase cai para a segunda divisão. Não foi pouco não, tá? São Paulo ganhou de Corinthians e Palmeiras, foram 2 jogos que a vitória não era esperada, o Palmeiras até vai com os reservas nessa partida, isso acaba ajudando, e o São Paulo escapa do rebaixamento, que teria sido trágico, teria sido dantesco, mas aí não vai para Libertadores e tudo mais, traz o Rogério Ceni termina ali Brasileiro e vem. E aí faz um trabalho mais correto. E vejam, para mim não é nenhuma questão do Crespo, isso é diretoria. A diretoria chegou para ele e falou, isso aqui é o mais importante que a gente tem para ganhar, o cara se esforçou e se matou ali. Só que tinha a temporada toda. Então, às vezes, a gente faz o errado e dá certo, no caso do Crespo, porque ele conseguiu conquistar o Paulista e não caiu no Brasileiro, ele já não estava mais assim, mas o Rogério ali conseguiu escapar, e se fosse o Crespo também, provavelmente, se acontecesse os resultados ali, a tendência era que acontecesse resultados muito, muito semelhantes, mas conseguiu escapar, a gente pode considerar uma vitória para o sacrifício que foi feito do modo idiota, como a administração aconteceu. Neste ano, o Rogério fez o mais correto, fez uma rodagem, só que às vezes você faz o correto e as coisas dão errado, né? Então, o que deu errado? São Paulo chegou na final, ganhou o primeiro jogo do Palmeiras bem, mas o segundo jogo o time foi muito mal e perdeu, tomou uma cacetada. Isso teve a ver com a rodagem? Não. Isso foi uma fatalidade, coisas que acontecem no futebol, e que pena que aconteceu ali. Rogério, naquele trabalho ali, merecia a melhor sorte, mas o Palmeiras tem um time que é um time muito difícil mesmo de jogar, ainda que o Rogério consiga enfrentar o Palmeiras de igual para igual nesses confrontos que ele teve, ele conseguiu pelo menos o que é desafiador, se pegar o que o Palmeiras está sobrando em todos os campeonatos. O time está ganhando até escola de samba. Então, deixando isso muito claro, São Paulo entra no Brasileiro com algumas expectativas, estava até acima dessas expectativas, mas aí alguns resultados aconteceram e começou a pesar. Então a gente começou com uma vitória de 4-0 contra o Atlético em casa, naquelas circunstâncias que o Atlético estava em tal. Depois a gente enfrentou o Flamengo fora de casa e aí tomou uma sapatada ali de 3-1. É um resultado possível. O Flamengo não estava nessa crise, já está se recuperando, mas tem um elenco muito robusto, muito diferente. Jogar em casa tinha ali, sim,
a vantagem do jogo, depois empatou fora contra o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino estava desfalcado nesse jogo, né? Mas esse jogo o São Paulo mereceu ganhar. O que é merecer ganhar? Dentro da partida, São Paulo produziu mais do que o adversário, teve oportunidades de vencer, teve mais volume, mas acabou apenas empatando, né? Depois veio a vitória com o Santos em casa, uma vitória normal, e aí enfrentou o Corinthians fora de casa, em um jogo em que, apesar do empate de 1-1, o São Paulo também mereceu ganhar. Produziu mais, teve mais volume que o adversário, mas circunstancialmente não conseguiu. Mereceu, mas não conseguiu. Veio o Ceará em casa e mais um empate, em que o time também merecia ganhar, produziu e teve volume para isso, mas não conseguiu. Então a gente já tem aí o Red Bull Bragantino, o Corinthians e o Ceará, que São Paulo merecia resultados melhores e não conseguiu, né? Então, Red Bull a gente empatou, Corinthians a gente empatou, Ceará a gente empatou. O Avaí, que o jogo foi 1-1 também, foi também um empate, o Avaí um empate fora de casa, o São Paulo até poderia ter vencido, mas não que tenha produzido tanto mais. Teve oportunidades na partida para ganhar, mas não ganhou e é um resultado até justo pelo que foi o jogo. Percebe a diferença? Circunstancialmente ali teve uma outra oportunidade, mas não é que o time produziu ou teve volume nem nada. Daí veio o Coritiba, um empate fora de casa, 1-1, em que o São Paulo também mereceu vencer. Vencer é diferente de ali, né? Mereceu, teve volume, teve mais possibilidades, não conseguiu, né, que essas possibilidades se concretizassem em gol. E daí veio, depois do Coritiba, o América, que foi uma vitória de 1-0 em casa que o São Paulo não mereceu vencer, pelo contrário, deveria ter perdido o jogo. Então, às vezes, as circunstâncias também favorecem. Isso é do futebol. Esse jogo do América é um jogo para preocupar. O time não rendeu, o time não jogou, o América teve ali as melhores oportunidades e tal. Depois, teve uma derrota em casa para o Botafogo. O Palmeiras, aquele 2-1 que foi a virada, né, naqueles 6 minutos. O Juventude, um empate 0-0, essa última rodada aí que a gente falou, que o São Paulo também produziu mais, teve chances de vencer, 2 claríssimas, uma com Miranda, a outra com Caleri, mas assim, mesmo na partida, teve ali grandes ações, podia ter vencido o jogo, mas não conseguiu. Então, jogos que São Paulo produziu mais, mereceu ganhar e não ganhou, Red Bull Bragantino, Corinthians, Ceará, Coritiba e Juventude. Aí o Avaí, o São Paulo empatou, mas teve chance de vencer. O América ganhou sem merecer e o Palmeiras perdeu, mas tinha a possibilidade de ganhar ou mesmo de empatar, ainda que não tenha sido um resultado injusto. Por que não foi injusto? No primeiro tempo, o São Paulo jogou muito melhor que o Palmeiras e depois que fez o resultado, o Palmeiras conseguiu empurrar o São Paulo para trás. Aí muita gente fala, o Rogério foi covarde, não sei o que, gente. Olha, desculpa, eu não conhecer o Rogério Ceni, ou não conhecer mesmo os trabalhos dele como técnico, no Fortaleza, no Flamengo, para falar dos trabalhos dele de sucesso. No Fortaleza ele fez trabalhos, no plural, muito consistentes, e mesmo no Flamengo, que ele ganha 3 títulos, numa época que o Flamengo estava ali tropeçando, tanto é que estava trocando de técnicos, e não ganhou depois que o Rogério saiu também, então assim, né, nenhum título e tal. O Flamengo logo volta à estrutura e tal, mas é só para dizer que o Rogério sabe, sim, comandar quando tem peças e quando não tem. Agora, no São Paulo, e é muito importante isso, São Paulo é aquele time que fez as contratações ali, é um cobertor curto que está no limite e teve 10 desfalques. A maioria desses desfalques, acho que foi um só por lesão muscular, os outros 9 foram por pancada. Tenta pegar no ano passado o seu Hernan Crespo, além dos desfalques que ele teve por lesão muscular, ele teve uma outra pancada. Se ele tivesse tido o azar que o Rogério teve agora, a gente não estaria hoje pensando, dá para pegar Libertadores, a gente estaria pensando em Vasco, em Bahia, se tem chance de subir. Era isso que a gente estaria pensando hoje. Essa seria a nossa realidade. Só para a gente pensar o quão irresponsável foi a temporada passada, em detrimento a essa. Então, assim, tem muita coisa, sim, para melhorar no São Paulo? Sim. Tem muita coisa para ajustar no São Paulo? Sim. Mas, assim, é um time consistente, que briga de igual para igual com times grandes, que às vezes tem mais volume, mas não consegue ganhar na circunstância. Nem sempre isso é trabalho do técnico. O trabalho do técnico é deixar os jogadores ali, escolher as melhores peças e dar as melhores condições no jogo. Rogério até em coletivas, aliás, eu convido
todo mundo para assistir as coletivas do Rogério. Não são desculpas. É muito fácil chamar de desculpa. São simplesmente os fatos e as explicações que ele dá jogo a jogo. O Rogério não tem mais aquela característica que ele tinha antes, infelizmente, de poder escalar o time de acordo com o adversário. Hoje ele escala de acordo com o que ele tem em mãos. O próprio jogo contra o Juventude, para falar da última rodada, que está mais fresca na cabeça de todo mundo, ele queria começar ali com 3 zagueiros. Mas não dá, ele tinha que rodar um pouco. O Diego Costa estava sentindo dores. Tá, dá um descanso pro cara. O Léo também, são 2 jogadores que participam muito da construção. Como a maioria dos times grandes, zagueiros participam da construção, é o básico do futebol. Antes que falem, agora zagueiro quer armar, é normal isso. É natural isso. É do jogo. Acontece com times grandes, com times enormes, com times vitoriosos. É até difícil times que não tenham construção, que não tenham zagueiros que saibam construir. Nós temos 2 no elenco e os 2 precisam ser utilizados juntos e num esquema de 3 ali. Hoje a gente só tem um zagueiro praticamente de sobra titular, os outros são garotos, porque o Arboleda está entre esses machucados e vai fazer falta. Assim como faz falta o Alisson, assim como faz falta o Lucão, assim como faz falta o Nicão, o Nicão, assim como faz falta, enfim, todos esses jogadores, Nicão, Alisson, o Sara é um dos jogadores que mais faz falta, o Igor Gomes talvez ali pudesse ter um descanso. O Igor Gomes às vezes faz de volante, às vezes faz de meia. É o jogador no Campeonato Brasileiro que tem... Bom, eu vou falar disso amanhã na live, que a live não vai ser hoje, vai ser amanhã. A gente vai falar um pouco do Igor Gomes, que está sendo massacrado, mas é um dos jogadores que tem aí mais passes de quebra de linhas e mais passes com possibilidades de deixar o companheiro numa situação boa de gol do campeonato. Só isso. E aí a galera fala, mas ele só passa para trás. Olha, desculpa, é muita birra. Porque é isso, a gente fica procurando defeitos. A gente tem que lembrar, o São Paulo não tem o tamanho de outrora, não é mais aquele São Paulo. Isso a gente precisa deixar e colocar isso na cabeça. E o São Paulo merecia ganhar do Juventude, não ganhou. É uma zebra, é um resultado ruim, O time tem grandeza para ainda enfrentar um Juventude em casa. O Juventude que está ali brigando nas últimas posições, sim, circunstancial, não conseguiu, precisava conseguir, mas não adianta querer jogar a culpa na grandeza, porque o São Paulo, do gigantismo, dos títulos mundiais, das Libertadores, era um time que pagava jogador em dia, era um time que cumpria contrato, era um time que pagava direito de imagem, era um time muito diferente do que é hoje. São Paulo de hoje é muito diferente daquela época, então a gente precisa ter isso também na cabeça para analisar, porque se a gente não coloca essas coisas na conta, a gente vai acabar mais uma vez mandando outro técnico embora, mais uma vez pedindo reformulação de elenco, e eu vou assim dar notícia. Se a gente continuar nessa toada, a gente vai cair de divisão. Isso é líquido e certo. São Paulo continuar querendo trocar o elenco, São Paulo continuar gastando mais do que consegue arrecadar, São Paulo não começar a olhar para a sua dívida, que é uma dívida muito grande, esse time vai cair ali para ser aquele time de meio de tabela, para ser aquele time inexpressivo, para ser aquele time que volta e meia cai, briga para subir, e a realidade do torcedor são paulino vai ser outra. Então, os títulos podem ser coisa do passado, e que é coisa que me preocupa muito. A gente precisa reagir, mas a gente também precisa aprender a analisar o que é esse São Paulo e torcer muito, porque, olha, esse São Paulo é um time que está sendo salvo ainda muito pelo talento de alguns garotos de Cotia, que nesse momento nem rodagem tem para eles. Enfim, mas é isso. Só tomar uma água aqui que a garganta já deu. Agora sim. Mas é isso. Esse é só um pequeno editorial. Eu já vou deixar esse editorial aqui no gatilho para que você que ficou com alguma dúvida, amanhã na live traga algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa assim, não, eu não achei isso, achei aquele outro, para a gente discutir amanhã. Amanhã, live, 8 horas, eu, Gabriel Perecini, vamos falar de Igor Gomes, vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar dos desafios que São Paulo vai ter de Sul-Americana, de Copa do Brasil e tudo mais. Enfim, fiquem de olho em tudo que acontece aqui nos canais, principalmente aí nas nossas redes sociais. Curta esse vídeo, compartilhe, eu vou ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo!